Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os substantivos. Para muitos é uma revisão. Nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a partir dessa revisão. Bem, ao longo da apresentação eu vou fazendo perguntas e vou dando respostas a essas perguntas. Vejam, o que são substantivos? Como vocês já sabem, os substantivos são palavras variáveis que nomeiam seres, lugares, objetos, qualidades, estados e processos. Então, os substantivos nomeiam. E agora, o que significa ser variável? Variável significa que o substantivo muda a sua forma para indicar gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, normal, aumentativo ou diminutivo. Vejam, gato, gata, gatas, gatinhas. A palavra mudou de forma. Vejam, aqui termina com O, aqui termina com A, mudou a forma. Agora, além do A, mais um S. E agora tem um gatinhas, tem um inha ali no meio, né? Então, vejam, a palavra mudou de forma. Primeiro, mudou de forma para indicar o gênero. Do masculino foi para O Fernando tem uma gata. feminino. Depois, foi do singular para o plural. E depois foi do grau normal para o grau diminutivo. A classe dos substantivos está dividida em subgrupos ou subclasses. Nós já vamos ver. Porque assim, nós podemos organizar essas palavras de acordo com algumas características semelhantes que elas apresentam. Vejam, quais são as subclasses? Então, os substantivos podem ser comum ou próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto, concreto ou abstrato e também coletivo. Vamos estudar, então, a primeira dupla. Cada uma das subclasses, começando pela primeira. Comum é o substantivo que nomeia uma espécie em geral, tá? Podem ser as ações, qualidades e os sentimentos. Por exemplo, peixe, país, honestidade, saudade. Já o substantivo próprio nomeia um ser determinado, distinguindo-o dos outros. Nesse caso, vai ser escrito com inicial maiúscula. João, Fortaleza, América. Próxima dupla, vamos ver. Primitivo, não deriva de nenhuma palavra e pode dar origem a outras palavras. Grito, peixe, merenda. Derivado, é originado a partir de outra palavra. Por exemplo, gritaria, uma palavra que se origina da palavra grito, peixada, derivada da palavra peixe, e merendeira, simples e composto. Simples é formado por uma só palavra, pé, fim, cabeça, e composto, pontapé, fim de semana, quebra-cabeças. Concreto e abstrato. Concreto nomeia seres de existência própria, real ou imaginários, cidade, Deus, fantasma. E os abstratos nomeiam ações, sensações, sentimentos, conceitos. Então, seriam seres de existência que dependem de outro, tá? Então, escolha é uma ação, dor, uma sensação, medo, um sentimento, beleza, um conceito, e saúde, um estado. Os coletivos indicam um conjunto de seres, por exemplo, cardume. Além deste coletivo, nós temos arquipélago, matilha, elenco, entre outros. Atenção, turma! A classificação do substantivo concreto não se relaciona ao sentido usual da palavra concreto, no sentido de real, físico ou visível.
tá bom? Por exemplo, Deus, alma, fada, fantasma, assombração, dragão, saci. Embora nomeiem seres que não existem na realidade, podem ser considerados como tendo uma existência própria, porque não dependem de outros seres. Aliás, isso não dependem de outros seres. Por isso, eles se classificam como substantivos concretos. Cada um desses pares de classificação que nós acabamos de ver é independente dos demais. Por isso, um substantivo como cidade, por exemplo, vai ter 4 classificações. Ele vai ser comum, primitivo, simples e concreto. Comum porque designa um ser geral, né? Se eu falo Porto Alegre, é uma cidade específica. Agora, se eu falo cidade, pode ser qualquer uma. Primitivo porque não derivou de outra palavra. Essa palavra dá origem a outras. Cidadão, por exemplo. Simples é formado por uma única palavra. E concreto não depende de outro ser para existir. Muito obrigado por prestar atenção. Como nós ainda temos um tempinho, eu vou seguir explicando a flexão de substantivos. Então, a flexão de gênero, tá bom? Vocês já sabem que o substantivo pode ter a sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. Nós vimos ali no exemplo do gato, gênero, número e grau, certo? Bem, gato muda para gata, gatas, gatinhas, para indicar o quê? Gênero, número e grau, né? Bom, agora nós vamos estudar a flexão de gênero dos substantivos. Então, nós vamos estudar o número em outra aula e o grau em outra. Hoje, agora, vamos estudar o gênero. Por que os substantivos variam em gênero? Para indicar se uma palavra é masculina ou feminina. Bom, quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes, ou seja, vão apresentar duas formas, a palavra bi já está dizendo duas, e formes, formas. Então, esses substantivos mudam de forma para indicar o gênero. E também existem os substantivos uniformes, que são aqueles que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Uni, uma, formes, forma. Então, uma única forma para os dois gêneros. Vejam, os substantivos biformes, como eu já disse, vão ter uma forma para cada gênero, um masculino e outro feminino. Por exemplo, ator e atriz, menino, menina. E os uniformes? Bem, são aqueles que apresentam apenas uma forma. Vejam, estudante, dentista, ninguém diz estudanta, ninguém diz dentisto. Máquina, ninguém diz máquino. Machado, jacaré e formiga. Vejam que tem 3 subgrupos aqui. Nós vamos estudar cada um deles agora. Você viu que existem 3 tipos de substantivos uniformes: os sobrecomuns, comuns de 2 gêneros e os epicenos. Então, vamos estudar cada tipo de substantivo uniforme? Os comuns de 2 gêneros não mudam de forma, mas, mas nós podemos identificar o gênero a que eles pertencem pelas palavras que o antecedem. Vejam, o atleta, a atleta. Este atleta, esta atleta. 2 atletas, 2 atletas. Por que comuns de 2 gêneros? Porque eles compartilham a mesma forma, atleta, mas de 2 gêneros, porque as palavras que estão antes mudam. Ok? Agora vejam os sobrecomuns. Tem uma forma só, tanto para o feminino quanto para o masculino. O planeta, o dente. Não existe a planeta. Então, os sobrecomuns ou vão ser masculinos ou vão ser femininos. O planeta, o dente. A planta, a semente. Ok? Não existem 2 formas, é uma forma só e um só gênero.
Tá bom? Ou vai ser masculino ou feminino. Esses são os sobrecomuns. Agora, vamos ver os epicenos. Só tem um gênero e eles servem para nomear as plantas e os animais, certo? As palavras que os antecedem, servem para dizer o gênero, mas elas não variam, certo? E, se for necessário, nós podemos colocar junto a palavra macho ou fêmea. Vejam, a zebra, macho, ou só a zebra. Não existe o zebra, é a zebra, seja macho ou fêmea. Então, a palavra que antecede não varia. O urubu macho ou urubu fêmea, não é a urubu fêmea. Vou continuar aqui e vou explicar a flexão de número também, pode ser? Agora, então, né, já que temos aí um tempinho, nós vamos estudar a flexão de número. Por que os substantivos variam em número? Para indicar se uma palavra designa um único ser, está no singular, ou mais de um ser, está no plural. Como acontece a flexão de número? Em português, o mais comum é acrescentar um S no final. No entanto, dependendo da terminação, essa regra pode variar. Já já nós vamos ver várias outras regras. Então, vamos estudar essas regras? Eu vou clicar aqui e vai abrir esse documento com as regras de formação do plural dos substantivos. Vejam, se a palavra termina em vogal ou ditongo, nós acrescentamos um S. Ponte, pontes. Terminou em vogal, é só acrescentar o S. Água, terminou em ditongo, é só acrescentar o S. Águas. Se termina em ão, nós vamos ter dois tipos. Ou os substantivos formando plural em ões, ou os substantivos formando plural em ães. Ainda existe um que só acrescenta o S. Por exemplo, cidadão, cidadãos. Ilusão, ilusões, pão, pães. Essa é uma característica etimológica. De acordo com a origem da palavra, vai ter um tipo de terminação no plural. Vejam aqui as observações que tem a respeito da terminação em ão. Muitos substantivos terminados em ão admitem mais de uma forma no plural. Alguns deles, aldeão, pode ser aldeãos ou aldeões, ancião, corrimão, vulcão, guardião, verão, vilão, anão, charlatão, ermitão, castelão, sacristão e alcorão. Próxima regrinha. Quando termina em R ou Z, a gente vai acrescentar um ES. Amor, amores. Nariz, narizes. Se termina em M, a gente vai tirar o M e colocar um NS. Jovem, jovens. Quando termina em S, aí a gente vai colocar um ES em oxítonas. Por exemplo, freguês, fregueses. Como freguês é uma palavra oxítona, fregueses vai para o plural. O que é oxítona mesmo? É uma palavra que tem a sílaba tônica na última posição. Pires é uma paroxítona, então não muda. O pires, os pires, certo? Agora as terminações em AL, EL, OL e UL. A gente tira o L e acrescenta um IS. Varal, varais. Túnel, túneis. Anzol, anzóis. Certo? As palavras mal e cônsul são exceções. Elas não seguem essa regra. Vejam. Mal, os males, cônsul, os cônsules. Agora, quando termina em IL, a gente tira, se for oxítona, o L e acrescenta um S.
Barril é oxítona. Então, tira o L e acrescenta um S. Barris. Se for outra palavra, por exemplo, réptil. Réptil é uma paroxítona. Então, a gente tira o IL e coloca um E e S. Répteis. Se for terminado em X, não muda. Tórax. Se termina em N, a gente só acrescenta um S. Hífen, hífens. Bom, e agora a formação do plural dos substantivos compostos. Primeiro, o plural de um substantivo composto é a reunião das formas de plural das palavras que o constituem. Então, vejam. Lobo marinho. Lobo tem o plural lobos. Marinho, marinhos. Então, lobos marinhos. Terça e feira, ambas têm plural. As duas vão para o plural. Terças-feiras. Contra-almirante. Não existe contras. É contra só. Tá? Então, é contra, fica contra, e almirantes tem plural. Então, então a forma composta fica contra-almirantes. Certo? Bem, alguns substantivos, pelas características específicas de sua formação, apresentam particularidades na flexão de plural. Por exemplo, nos substantivos que, segundo o elemento, indica finalidade. Por exemplo, navio-escola. Escola é para que serve aquele navio. Então, a gente pode colocar navios-escolas ou navios-escola. Agora, semelhança, também a mesma regra. O mico parece um leão. Pode ser micos-leões ou micos-leão, tá bom? Outros exemplos, couve-flor, banana-maçã, salário-família. Bom, nos compostos que apresentam preposição, apenas a primeira palavra vai para o plural. Água de colônia, águas de colônia. Fim de semana, fins de semana. Os compostos que apresentam verbo, gente. Um verbo mais outra palavra. O verbo fica no singular e a outra palavra vai para o plural. Marca texto, marca textos. Então, depois esse material vai ficar disponível para vocês também. Aí vocês vão poder clicar. E é isso por hoje. Já vou deixar a flexão de grau para a próxima aula.